Palavra do Senhor em Mateus, no capítulo 11, a partir do versículo 2, ela diz assim: Assim que, ainda no cárcere, João ouviu falar sobre o que Cristo estava realizando. Enviou 2 dos seus discípulos para lhe perguntarem: És tu aquele que haveria de vir, ou devemos aguardar outro? Jesus respondendo disse-lhes: Ide e contai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos enxergam, os mancos caminham, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas estão sendo pregadas aos pobres. E abençoado é aquele que não se escandaliza por minha causa. Enquanto saíam os discípulos de João, começou Jesus a falar às multidões a respeito de João. O que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? E então, o que fostes ver no deserto? Um homem vestido de roupas finas? De fato, os que usam roupas finas estão nos palácios. Mas afinal, o que fostes ver? Um profeta? Sim, eu vos afirmo, e muito mais do que um profeta. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos por tua palavra nessa tarde. Muito obrigado, Senhor, por cada pessoa, cada família, cada homem, cada mulher que está agora com os seus ouvidos atentos a essa mensagem, que estão colocando seus corações diante do Senhor. Ó Deus, e que a tua palavra possa ser ministrada aos nossos corações de uma forma em que eu seja somente um canal e o teu Espírito Santo possa verdadeiramente fazer com que os nossos corações transbordem de alegria, transbordem de paz, com a graça que só pode vir de ti. Louvado seja o teu nome. Queridos, graça e paz, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Eu quero compartilhar a palavra do Senhor hoje contigo. O que Deus falou ao meu coração nesses dias sobre quando a nossa convicção das coisas firmes de fé que nós temos, essa convicção enfraquece. Quando a convicção da nossa fé, ela enfraquece. Quando nós passeamos pelos textos bíblicos, nós encontramos muitos personagens na palavra do Senhor que tiveram momentos delicados em relação à sua crença, à sua fé. Estou diante de um homem que foi extraordinário na sua geração, chamado João o Batista. A palavra do Senhor nos diz que ele já nasceu de um fato extraordinário. E ele, então, também objeto de uma palavra profética, começa a ministrar aos corações humanos a palavra do Senhor, dizendo que devêssemos endireitar as nossas veredas, porque o reino de Deus estava se achegando até cada um de nós. E ele começa a pregar e a preparar o caminho para Jesus Cristo, o Senhor. E João fala inúmeras vezes sobre a pessoa de Jesus, dizendo que ele não era digno sequer de desatar as sandálias dos pés de Jesus, que ele batizava com água, mas logo viria aquele que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Olha que coisa extraordinária, que convicção de fé, que convicção das coisas de Deus na sua vida. Até quando Jesus vai passar pelas águas, se aproxima, de João, e quando João o avista de longe, ele diz assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, lá em João, capítulo 1, versículo 29, se não me falha a memória. Ele tem uma convicção absoluta, ele está pleno na sua certeza de que ele estava diante do Messias, ele estava diante daquele de quem ele pregou toda a sua vida. E ele se aproxima de Jesus, Jesus se aproxima dele, ele fala: mas Senhor, eu que tenho que ser batizado por ti. Olha só a convicção desse homem, eu que tenho que ser batizado por ti.
E Jesus diz, não, vamos cumprir aquilo que está escrito, vamos cumprir aquilo que é o plano, o propósito de Deus, faça-se assim. E então João o batiza, e você conhece a história, os céus se abrem na visão de João, e ele vê a pomba do Espírito Santo descendo sobre Jesus, ele ouve a voz do Senhor dizendo, esse é meu filho em quem me comprazo. Extraordinário, extraordinário. Que fato envolvente, empolgante na vida de João. Nas nossas vidas também, quando nós encontramos com o Senhor, ou melhor, quando o Senhor nos encontrou, né? A gente não encontrou nada. Foi o Senhor que nos encontrou, foi o Senhor que nos achou e nos resgatou. E nós, quando recebemos a palavra, que convicção de fé, que certeza de caminhar plenos em vitórias. Pois é, aí as tempestades começam a chegar, as adversidades começam a aparecer. E João também viveu esse momento. Ele vai ser preso, e ele foi preso. No texto que nós lemos, de Mateus 11, diz que ele está no cárcere, de onde ele não vai sair com vida, nós conhecemos a história. Mas ele está preso, ele está passando um momento difícil, e então ele convoca 2 dos seus discípulos e envia-os até Jesus. E pergunta assim, és tu aquele que aguardávamos ou devemos esperar outro? Meu Deus, agora a convicção parece que enfraqueceu. Quantas vezes, amados, nós passamos por momentos como esse? As coisas parecem que não estão dando certo, a oração que a gente faz parece que não chega nem no teto, né? Sequer passa da altura da nossa cabeça, e parece que tudo está dando errado. Eu fico imaginando como que Abraão viveu 25 anos aguardando uma promessa. Eu fico imaginando como que Josué e Caleb aguardaram 40 anos mais 5 para alcançarem a terra prometida. Viveram aquele deserto com toda aquela gente que não tinha fé em nada, só queria saber de voltar para o Egito. Como que ficou a fé desses homens? Em algum momento eles se abalaram. A palavra do Senhor nos diz de Jeremias. Jeremias passou um momento difícil, o livro de Jeremias, no capítulo 20, fala que por um momento ele falou assim, Senhor, tu me persuadiste e eu fui convencido da tua palavra. E quanto mais eu ministro a tua palavra, quanto mais eu declaro a tua palavra, mais confusão, mais violência. As pessoas zombam de mim, Senhor. Mas é impossível eu ouvir a tua voz e me calar. É impossível, porque dentro de mim arde uma chama que não me deixa ficar quieto. Olha só que coisa extraordinária. Apesar da turbulência, apesar, do solavanco, ele está ali, confiando em Deus. Ele está ali, dependendo de Deus. João está preso, está passando um momento difícil. Talvez a visão que ele tivesse de Cristo fosse a que os discípulos do próprio Jesus tinham, de que o Salvador ia vir para livrá-los dos braços romanos, daquele braço forte de ferro de Roma. Mas a libertação que Jesus estava promovendo não era algo somente físico, era algo que perduraria e perdurará para todo sempre. Mas naquele momento inoportuno, João tem a sua convicção abalada, porque ele está passando por um momento obscuro, ele está passando por uma adversidade muito grande, ele está até impedido fisicamente de pregar, porque ele está preso. Para ele pregar, as pessoas terão que ir ali na cadeia, e era complicado esse negócio. E ele então envia alguém para perguntar a Jesus, envia 2 de seus discípulos para perguntar a Jesus, és tu mesmo? Eu estava certo disso? Querido, quantas vezes a gente passa por isso? Quantas vezes a gente fica na dúvida, meu Deus, é isso mesmo? Eu deveria ter pregado isso mesmo, Senhor. Oh, Jesus. Eu fico imaginando Jesus depois daquela pregação lá em João 6, quando as pessoas vão embora, E ele vira para os discípulos e fala assim, vocês não vão embora também não? E Pedro então levanta a voz e diz, Senhor, para onde que a gente vai, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Que alento,
Quantas vezes, queridos, a convicção da gente entra em abalo? Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu preciso ter o entendimento de que os momentos inoportunos, eles irão acontecer. A tempestade, ela é imprevisível, mas ela também é inevitável. Chega uma hora que ela vai acontecer. Ela é impessoal, ela não escolhe pessoas, né? Ela não escolhe rico, pobre, negro, branco. Ela não escolhe. Evangélico, não evangélico. A tempestade, ela simplesmente vem. Ela vem na hora que você não espera, né? Mas ela vem. Ela é inevitável, ela vem. E quando a tempestade vem, nós precisamos pelo menos saber de três verdades do Senhor para as nossas vidas. A primeira verdade, querido, que eu preciso entender é que o Senhor, Ele é o Deus do tempo. 45 anos para Caleb, 25 para Abraão, 12 anos para aquela mulher de fluxo de sangue, 38 anos para aquele paralítico à beira do tanque, lá do poço, do tanque, né, lá de Betsaida. Quantas e quantas contagens de tempo são necessárias? Eu não sei qual é a tua contagem de tempo. O que eu sei é que Eclesiastes 3:1 diz que há tempo determinado para todas as coisas. Que Abacuque 2, no versículo 3, diz que a promessa, ela vai se cumprir, não tardará, ela vai acontecer. A palavra profética, ela vai se cumprir. O que eu preciso entender é que verdadeiramente o Senhor não se atrasa em cumprir a sua promessa. Ele tem o tempo certo. E 2 Pedro, no capítulo 3, no versículo 9, fala isso para a gente. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda: tudo tem o seu tempo. E o que nós precisamos é não somente contar o tempo, mas discernir o tempo. A coisa mais importante no tempo não é a sua contagem, é o seu discernimento. Porque aquele que discerne bem o seu tempo, ele vai saber exatamente a hora em que Deus vai fazer as coisas. Então, aprenda que o tempo, ele precisa ser cumprido e que a palavra, ela não tardará. Abacuque, né? Ela não tardará. Ela vai se cumprir. A segunda coisa que eu preciso entender em momentos inoportunos como o que João estava vivendo e talvez o que você esteja vivendo, é que Deus, Ele não nos condena nas nossas fraquezas. Sim, é verdade. Ele não nos condena nas nossas fraquezas. Em Romanos, no capítulo 8, no versículo 26, diz que o Espírito nos assiste nas nossas fraquezas. Porque quando a gente está fraco, a gente não sabe orar como convém. Mas Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Olha que coisa extraordinária. Ele não nos condena nas nossas fraquezas. Eu não quero que você confunda fraqueza com pecado, tá bom? Fraqueza é uma coisa, pecado é outra. A convicção começar a estremecer, a ficar abalada, Ele nos ajuda, Ele nos socorre. Tanto que Ele diz, né, para a igreja, Ele fala em Romanos 15:1, que aqueles que são fortes precisam suportar, ajudar aqueles que são mais fracos. Não é verdade? Então, se nós precisamos, nas nossas fraquezas, do apoio dos irmãos que são fortes, se nós, nas nossas fraquezas, sabemos que podemos contar com o Espírito Santo que intercede por nós, então nós não estamos sendo condenados. Entenda isso, o Senhor não está te condenando, o Senhor está te preparando. O Senhor está fazendo com que você tenha suportes na sua vida para alcançar a sua vitória, para chegar à sua conquista. Eu tenho certeza disso. Lá em 1 Tessalonicenses ele também fala, no capítulo 5, no versículo 14: irmãos, também vos exortamos a que admoesteis os sonolentos, consolem aqueles que estão desanimados, amparem aqueles que estão enfraquecidos, mas sejam pacientes com todos. Olha só que coisa extraordinária. Haverá sempre alguém, querido, que vai te dar um braço para ser ajuda na tua vida. Nos momentos de fraqueza,
o Senhor não te deixa só. Nunca você ficará só. Essa é a segunda verdade que eu quero que você entenda. João estava lá, mas haviam 2 discípulos lá com ele. João estava lá, e o que ele recebeu da voz de Jesus foi: olha só, fala para ele o que vocês estão vendo. Fala para ele o que vocês estão ouvindo. Amados, o que nós estamos vendo, o que nós estamos ouvindo da parte de Deus nos dias das nossas adversidades. A fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Então, vamos nos atentar em ouvir aquilo que vem de Deus para as nossas vidas, e não aquilo que o mundo oferece de vozes para nós, e não aquilo que as pessoas pensam a respeito de nós, mas o que Deus está dizendo a respeito de nós. Ouça a voz dele, veja o que Deus está fazendo, ou lembre-se daquilo que Deus já fez na sua vida. Não é verdade? É isso que nós precisamos, queridos. E tem uma terceira verdade que eu quero compartilhar com você, e é extraordinário. Assim que os discípulos de João, eles vão embora, né? Eles vão relatar para João as boas novas, que os cegos veem, os paralíticos andam, os mortos se levantam, aos pobres é pregado, é anunciado o evangelho, não é? Parece até Isaías 61, e é na verdade Isaías 61. E eles estão caminhando, indo em direção às palavras maravilhosas que eles receberam, levando-as até João. Jesus alça a sua voz e diz a respeito de João. Todo mundo sabia ali quem era João. E quando os discípulos chegam diante dele e perguntam a pergunta de João, talvez a multidão que estivesse ali em volta estivesse assim: ué, mas João não era o profeta? João não profetizou a respeito dele? Por que João agora está perguntando isso? João não tinha convicção? João não tinha certeza? João não era um homem de fé? Ô meu irmão, minha irmã, quantas pessoas já falaram isso para você no seu momento inoportuno, no seu momento de tempestade, de adversidade? Ué, tu não crê em Deus? Tu não é servo do Altíssimo? Cadê o Deus que você serve? Parece até a mulher de Jó, né? Meu Deus, parece até aquela mulher falando: não, 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 não. E aí Jesus percebe aquela multidão. Jesus é maravilhoso, né? Jesus é extraordinário. Ele não te deixa sozinho, não. Ele não te deixa envergonhado, não, querido. Pelo amor de Deus, confia nele. O Salmo, 37, 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. E o resto é com ele, tchê. Meu Deus do céu, que maravilha. Jesus então alça a sua voz e começa a dizer: o que vocês foram fazer no deserto? A quem vocês foram ouvir? Vocês foram ver o quê? Um pedaço de cana lá, jogado pelo vento? Acredito que não. Será que vocês foram ver alguém que estava com vestes majestosas, panos finos? Também acredito que não, porque essas pessoas você vai encontrar, mas não no deserto. Nos palácios, sim. Mas vocês foram no deserto por causa de quem mesmo? De um profeta? É verdade. E eu quero falar uma coisa para vocês. Ele não era somente um profeta. Vocês não foram ouvir somente um profeta. Eu vos afirmo uma coisa: ele é muito mais, aleluia, ele é muito mais do que um profeta. O que o Senhor diz para você nessa tarde do dia 11 de abril, numa sexta-feira, é que você é muito mais do que você está pensando. Você é muito mais do que as pessoas estão dizendo a teu respeito. Que esse tempo de adversidade, ele vai passar, ele vai sumir da tua vida uma hora. E você vai, quando esse tempo passar, você vai estar de pé. Porque você tem a sua vida firmada sobre a rocha. Vem os rios, vem as tempestades, vem os ventos fortes, mas você está com os teus alicerces sobre a rocha. Aleluia. A terceira coisa que eu quero que você entenda é que ele faz lembrar quem você é. Nos momentos
das nossas convicções estremecidas, ele faz a gente lembrar quem a gente é. Quem eu sou, quem você é. Lá em 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 9, diz que vós sois sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva. Olha que coisa extraordinária, exclusiva de Deus. E nós temos uma missão: anunciar as maravilhas daquele que nos tirou do lugar escuro, de onde não tínhamos perspectiva nenhuma de vida, e nos colocou na luz, a sua maravilhosa luz. Em 2 Coríntios, Paulo diz no capítulo 12, no versículo 9, Paulo, a minha graça te basta, Paulo. Quem é você, Paulo? Você é alguém que foi alcançado pela graça, Paulo. A minha graça, ela é suficiente para toda a tua vida. E aí Paulo então diz, então eu me gloriarei nas minhas tribulações, porque quando estou fraco, aí sim, eu sou forte, eu estou forte. Romanos, no capítulo 8, no versículo 17, vai dizer que nós somos herdeiros de Cristo em todas as coisas. Se com Ele padecemos, também é por certo que com Ele seremos glorificados. Ele lembra para a gente, nesses momentos inoportunos, quem nós somos. E eu termino dizendo em Gálatas, no capítulo 3, no versículo 29, que nós temos uma promessa sobre as nossas vidas. Lá, Paulo escreve à igreja de Gálatas dizendo o seguinte, aos galácios, aos gálatas, ele diz, olha, se vocês são herdeiros de Abraão, vocês não são herdeiros de Cristo, e têm as promessas dele, a herança dele sobre a vida de vocês. Eu faço você lembrar uma coisa. Qual era a promessa que estava sobre a vida de Abraão? Sobre a vida de Abraão perdurou uma promessa lá em Gênesis 12, 3, que em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Essa promessa perdura sobre a tua vida. Essa promessa perdura sobre a minha vida. Nós precisamos saber quem nós somos. E quando a nossa convicção estremece, o próprio Deus, que trouxe o seu Espírito para habitar em nós, e o Espírito, lá em João 14, 26, diz que ele nos faria lembrar. Então o Espírito que habita em você, querido, ele vai fazer você lembrar quem você é. Você é herdeiro das promessas de Deus. Você, como João, o evangelista diz lá no capítulo 1, no versículo 12, mas todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Você crê no nome de Jesus Cristo? Crê, então você é filho de Deus. Então você é filho e herdeiro de todas as promessas. Então quando acontecer de uma tempestade, de uma adversidade, de um momento inoportuno, chegar e a tua convicção começar a ser abalada e as flechas, aquela coisada toda, pedras vierem contra você para te enfraquecer mais ainda, lembre-se, eu sou filho do Altíssimo, eu tenho a promessa sobre a minha vida, e ela, como Abacuque 2, eu falei para você no versículo 3, diz, não tardará, vai se cumprir, e eu tenho certeza disso. Então receba essa palavra no teu coração, e que você possa se colocar de pé diante das circunstâncias e se colocar de joelhos diante do teu Deus que te faz vencer as circunstâncias. No nome de Jesus Cristo, o Senhor.